Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui nos estúdios a deputada estadual Ana Paula Siqueira, da Rede Sustentabilidade. A Ana Paula é também vice-presidente da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e outras drogas na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Deputada, bom dia, um prazer recebê-la aqui mais uma vez. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes da rádio. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Uma oportunidade singular da gente tomar esse café oportuno com política. Obrigada, Rodrigo. Rodrigo. Nosso de recebê-la aqui, deputada. Para começar, quero falar com a senhora a respeito de um assunto que a senhora protagonizou nos últimos tempos. E a gente até noticiou aqui na Rádio Super, noticiou nos jornais O Tempo, Super Notícia, no portal O Tempo também. Mas ainda não tínhamos tido a oportunidade de trazê-la para discutir efetivamente esse assunto aqui no Café com Política, que é a licença maternidade para deputadas. Para quem não sabe, minha gente, a deputada Ana Paula Siqueira deu à luz recentemente o terceiro filho dela, o Manuel. E ela, ao se movimentar na Assembleia Legislativa, descobriu que na casa não havia a previsão de uma licença maternidade formal para deputadas. Tá certo que deputado não é um emprego, não é uma função de emprego, não é um vínculo empregatício como outro qualquer, mas tem o outro lado da história, que uma mulher que ocupa um cargo político, evidentemente também, ela precisa ter resguardado esse direito, afinal de contas, de poder cuidar do filho, pelo menos naqueles 4 meses iniciais, aos quais todas as mulheres que trabalham, pelo menos em tese, deveriam ter direito. Então, deputado, eu queria que a senhora primeiro começasse falando um pouco dessa luta da senhora, porque aí começou uma outra luta, que é de colocar isso no regimento da casa e prever esse direito para outras mulheres que eventualmente passem pela situação que a senhora viveu. E em que pé está essa luta agora? Rodrigo, foi um momento assim de uma grande surpresa, né? Estando no Legislativo Mineiro, a gente descobrir essa ausência regimental da licença maternidade. Eu fiquei muito surpresa porque quando da minha primeira gestação, eu estava servidora na Assembleia Legislativa. E enquanto servidora, eu tive os 180 dias, né? Novo prazo. E quando deputada, eu não tive. Essa é a diferença de um agente político, que é a função de um parlamentar, do servidor público, que era a função que eu ocupava naquele primeiro momento. E isso foi um debate grande. A gente acabou tendo uma oportunidade de trazer esse assunto para dentro da Assembleia. Esse assunto, ele não tem a ver com questões relacionadas a privilégios dos parlamentares, mas sim de uma regulamentação e que traduz a importância de reforçar a participação da mulher na política. Pensem comigo. Há 30 anos atrás, nós tivemos uma situação dessa lá no Acre, com a nossa senadora Marina Silva. Ela saiu, ela teve a sua filha e 16 dias posteriores ao nascimento dela, ela teve que voltar ao plenário da Câmara para justificar a sua ausência, que era uma ausência de cuidado com a sua criança, mas ela foi porque estava sendo feito um processo de cassação do seu mandato. Nós não podemos ficar à mercê de discussões outras sobre a nossa participação, a participação da mulher no ambiente da política. Isso tem que ser garantido regimentalmente. Hoje, a Assembleia aprovou agora no mês de dezembro a PEC, que inclui a licença maternidade na Constituição do Estado, que já traz a garantia desse direito para as parlamentares. E eu fico muito feliz de protagonizar esse debate, de garantir que as próximas parlamentares terão tranquilidade em conciliar a sua vida, conciliar a sua maternidade com o exercício da política. Deputada, e quando a senhora deu à luz o seu terceiro filho, o Manuel, e que percebeu essa dificuldade regimental, e aí depois precisou encampar essa luta, como eu disse, foi destaque até na imprensa nacional, inclusive. Sim. A gente viu isso em jornais como Folha de São Paulo, a TV Record também noticiou essa situação. Como é que foi a reação dos seus pares na Assembleia Legislativa? E pergunto até além, das outras mulheres que compõem, hoje são 10 mulheres na Assembleia Legislativa, das outras 9 mulheres que também são deputadas lá. Foi de muita surpresa para todos, né? Homens, mulheres, deputadas, deputados, porque realmente chega a ser um pouco incoerente uma casa legislativa ainda não regulamentar
esse tipo de licença, esse tipo de situação. Mas eu contei com o apoio de todas as deputadas, incondicionalmente. Contei com o apoio de boa parte também dos deputados da casa, tanto que houveram várias manifestações, vários debates em torno disso. A aprovação também com votação unânime da PEC, é uma demonstração disso. Mas a presença da mulher na política, Rodrigo, a gente ainda precisa trabalhar muito, porque embora eu tenha tido esse suporte, esse apoio, eu também percebi muitos olhares de estranheza de uma mulher, né, que já está ali ocupando um espaço diferenciado de deputada, grávida. Né? Quando eu passava nos corredores, isso valeu para deputados também, para as pessoas de uma forma geral, me vinha aquela pergunta assim: e agora? Como que você vai fazer? Né? Ou seja, o espaço da política, ele ainda não vê com naturalidade a presença da mulher, sobretudo a mulher que está constituindo as suas famílias, né? E eu muitas vezes me peguei respondendo assim, falei, uai, mas como que as mulheres fazem de uma forma geral? Como que uma professora faz? Como que uma assistente social faz? Como que uma grande empresária faz? Ela concilia a sua vida, a criação dos seus filhos com o exercício dos seus trabalhos. E não é diferente para mim, né? Hoje eu estou aqui no programa, né? Meu bebê, o Manuel, está com 4 meses, eu amamentei, deixei ele em casa, estou vindo da entrevista, vou voltar correndo para poder fazer o ciclo da amamentação dele. E assim a gente vai tocando a vida, e assim a gente vai fazendo da política esse ambiente cada vez mais próximo da realidade das pessoas, porque eu estou aqui representando uma grande parcela da população, que são as mulheres periféricas, que vivem a sua vida conciliando, né, os seus trabalhos com a sua constituição familiar. Como a gente disse aqui no começo do bate-papo, deputada, a sua função não é um emprego. O deputado, ele não é um empregado, mas ele é um agente público que está a serviço da população. E a gente sabe também, e eu estou nesse ramo da política, atuando no jornalismo político já para mais de uma década, a gente sabe que o trabalho da política, ele não se resume à presença no gabinete, a ida às sessões plenárias. O trabalho da política, inclusive, ele vai muito além, com reuniões em bases onde vocês são votados, com reuniões nas esferas governamentais e etc. Enfim, é uma série de coisas que existe ali em volta do trabalho, que é aquela parte mais conhecida, é o que vocês fazem ali no dia a dia dentro da Assembleia, mas a gente sabe que a atividade, ela vai, evidentemente, muito além. E eu pergunto para a senhora, o formato dessa licença, ela permite que, por exemplo, a atividade política em determinados momentos ela possa ser exercida. E aí pergunto numa situação hipotética, por exemplo, a senhora está lá na licença maternidade, mas, por exemplo, tem uma reunião que é importantíssima para um público, para uma área na qual a senhora milita dentro da Assembleia. Ainda fica garantida a presença da mulher, da deputada, nesse tipo de evento? Neste momento, ainda não está regulamentado dessa forma. Então, quando a parlamentar estiver de licença maternidade, ela está de licença do seu exercício formal. Então, do mandato. Ela não pode votar, ela não pode participar do plenário, ela está em licença. A minha proposta é que possa ser flexibilizado, né? Porque a licença maternidade, ela não é licença saúde. A deputada não está impedida de suas funções. Ela está destinando seu tempo a um cuidado, a um zelo com aquela criança, com a alimentação. Então, ela teria condição de conciliar, né, uma presença num momento de votação, numa discussão, né, mais intensa, ela poderia participar. Hoje não funciona assim. Mas veja bem, Rodrigo, a gente tem uma forma de funcionar a política, e hoje com os meios de comunicação, com a internet, isso ficou muito facilitado. Eu, enquanto estive no período de licença, eu não me afastei das discussões, né? Eu acompanhei diversas audiências públicas pela internet, pelos canais da TV Assembleia, né? Por outras fontes. Eu consegui fazer alguns debates com grupos organizados, né? Conciliando também a flexibilidade dos meus horários. O trabalho no gabinete não parou. O trabalho no gabinete não parou. A gente se manteve presente o tempo todo. Claro, não pude fazer o processo de votação, mas conseguir emitir e discutir os assuntos de uma forma profunda. E o trabalho de um deputado, ele tem, além do trabalho legislativo, né, aquele de fazer as proposituras, ele tem o trabalho de escuta à população e de fiscalização dos serviços do Estado. E isso eu consegui ir fazendo e conciliando com a própria licença. Então, quando a gente discute recentemente, a gente viu noticiar aí a
a questão dos projetos de lei, né? Até o jornal O Tempo fez uma matéria falando dos projetos. A gente vai percebendo ali, os projetos de leis, eles são construções vindas a partir de uma escuta da população. Então, você escuta determinada demanda, verifica se há realmente incoerência naquele assunto ou se existe uma melhoria a ser feita em algum aspecto da legislação e propõe as mudanças, propõe as adequações. E isso a gente faz todo dia, né? É de licença, é sem licença, é com recesso, é sem recesso, é no pleno exercício da atividade, porque a política ela é dinâmica e você está o tempo todo trabalhando em prol de conseguir gerar um resultado melhor para a sociedade, especialmente a sociedade mineira. Quero mudar agora um pouquinho o rumo da prosa com a senhora, deputada, e falar especificamente do seu partido, a Rede Sustentabilidade, que no ano de 2018 sofreu um golpe duro, que foi inclusive não conseguir vencer a cláusula de barreiras, com um desempenho muito abaixo até do que aquilo que se imaginava da ex-ministra Marina Silva como candidata à presidência da República. Muito se especulou logo aquela eleição que a Rede Sustentabilidade ela poderia se fundir a outro partido, enfim, para conseguir se manter do ponto de vista prático de financiamento, de presença na TV e etc. Mas a rede continuou a seguir o caminho dela. Nós acabamos de entrar no ano de 2020, um ano de eleição municipal. A Rede Sustentabilidade, inclusive, tem o vice-prefeito de Belo Horizonte, Paulo Lamaque. Como é que a rede está se planejando? A senhora que durante muitos anos, inclusive, foi porta-voz da rede, veio aqui muito antes de ser deputada como porta-voz estadual da Rede Sustentabilidade. Como é que o partido está se planejando para este momento e quais são as ambições da rede especificamente em Belo Horizonte? Rodrigo, nós, enquanto partido, assumimos tentar, né, nos organizarmos para tentar mais uma vez as eleições em 2020, em 2022, com vistas aí a garantir a existência da rede, porque nós acreditamos que é uma configuração que hoje traduz de forma significativa o que é o desejo da população no que diz respeito à nova política, nova forma de se organizar no cenário político. Para esse ano de 2020, nós estamos nos organizando em diversas cidades, né, cidades polos, especialmente as cidades com um porte maior, né, populacional, para garantir a presença de uma chapa significativa para vereadores, para a gente conseguir ocupar o legislativo municipal com projeções aí para alcançar a cláusula de barreira em 2022, que é ainda maior do que foi agora em 2018. Aqui em Belo Horizonte, nós não temos, né, na eleição de 2016, nós não fizemos a eleição de vereadores e para esse ano nós estamos trabalhando na perspectiva de ter uma chapa também altamente competitiva e certamente nós teremos representantes da Rede Sustentabilidade na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Já se sabe o futuro do vice-prefeito Paulo Lamaque, deputada, ou até agora isso está em discussão e a rede acredita que é possível, por exemplo, continuar na composição atual, ou seja, ele como vice do atual prefeito Alexandre Calil? Nós compomos a administração, né, damos a nossa contribuição à administração do Alexandre Calil. Esse é um assunto que o prefeito ainda está debatendo, né, está discutindo, e a gente continua aí firmes, fazendo a nossa colaboração, trazendo as discussões que são importantes para a cidade, para Belo Horizonte, para os belo-horizontinos, e vamos acompanhar, né, passo a passo, como que vai se dar o desenrolar. Ainda falta muito tempo, né, para essa decisão. Acredito que nós ainda passaremos ao longo deste ano, ao longo desse primeiro semestre, uma boa discussão em torno da capital, em torno da nossa presença aí, né, na atuação do governo. Deputada, quero falar com a senhora também sobre a relação com o governo Zema. A gente recebe aqui, a senhora sabe, uma romaria de deputados estaduais, de deputados federais, enfim. Nosso estúdio é habitado pelos políticos aqui de segunda a sexta. E no começo do mandato, a gente ouviu muitas reclamações em relação à postura do governo no trato com os deputados, com a Assembleia Legislativa, deputados federais que também reclamaram muitas vezes. No fim do ano passado, a gente notou já uma postura um pouco mais tranquila, um pouco mais amena, parecendo que o diálogo estava começando a existir de uma maneira mais serena entre deputados e governador e, claro, a equipe dele. E aí eu pergunto para a senhora, quais as suas impressões, já que o governo Zema agora, inclusive, acabou de completar um ano. O governo conseguiu evoluir nessa questão do diálogo com o parlamento? Sim, eu percebo que o governo, ele amadureceu, né, ao longo do ano. Ele começou realmente de uma forma muito inexperiente, mas foi, inclusive, mudando as pessoas, mudando ali o secretariado, se reorganizando, buscando esse diálogo. Ainda há muito que se melhorar,
né? Quando o governo ele ainda insiste em manter uma prática que foi utilizada na campanha, por exemplo, de falar alguma coisa e depois não sustentar aquilo e depois descobrir que tem mais um aspecto ou outro aspecto que faz com que de fato aquela situação aconteça, isso demonstra uma fragilidade ainda muito grande. Mas o governo, ele se abriu a um diálogo, ele tem dado uma sinalização de fazer construções que tenham de fato uma visão mais geral do Estado, e acho que esse período inicial de se estabelecer trouxe para o governo a clareza de que quando se trata de coisa pública, nós não estamos tratando de uma empresa, né? O governo, ele não pode ser tratado meramente como uma empresa privada. O governo, ele é uma gestão pública. Você trabalha ali uma diversidade de assuntos. Você tem que ter uma sensibilidade para conciliar os diversos assuntos, diferente de uma gestão de uma empresa privada. Eu acho que isso o governo tem dado sinais de começar a compreender um pouco mais. É preciso dialogar muito com todas as instâncias, não é só com a Assembleia Legislativa, são com outros pares que compõem aí a constituição de um Estado. A sociedade civil, você precisa ouvir, né? Você precisa debater, você precisa dar esse tempo da construção para que o resultado seja um resultado bom para todo mundo. A gente está chegando à reta final da entrevista, mas não sem antes a hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. Perguntas objetivas e respostas objetivas. Combinado, deputada? Vamos lá. Para começar, licença maternidade. Um importante passo, sinalização na garantia da política para mulheres. E a licença maternidade para agentes políticos, como a senhora, deputada, por exemplo? Importante para a vida da mulher. Primeiro ano como deputada estadual. Uma oportunidade de colaborar efetivamente com a política. Assembleia Legislativa, assusta? Não, a mim não. Governo Zema. É um governo que ainda precisa de avançar. E o governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro é um governo extremamente preocupante para mim. É um governo desorganizado e é um governo extremamente ideológico. Deputada estadual Ana Paula Siqueira, da Rede Sustentabilidade, ela é vice-presidente da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Foi a nossa convidada de hoje aqui no Café com Política. Quero agradecer a sua visita, foi um prazer recebê-la mais uma vez, deputada. Eu que agradeço, Rodrigo, e aproveito aqui a oportunidade para desejar para todos os mineiros, para todas as mineiras, um feliz 2020, que tenhamos aí um ano próspero, que tenhamos aí muita resistência, mas também muita resiliência para conseguir os resultados que a gente deseja, que é uma vida boa para todos nós. Muito obrigado mais uma vez, deputada.